Amém, irmãos? Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo para a glória de Deus, iniciando mais um culto. E por esse motivo queremos ser gratos a Deus pela oportunidade que Deus nos tem dado de cultuar a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, de acordo com a vontade dEle, em espírito e em verdade, entregando nossos corpos verdadeiramente como sacrifício vivo, perfeito e agradável, assim que Ele pede. E nós estamos aqui com esse intuito nessa noite. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão conosco aqui nesta noite. Agradecer aos irmãos que irão nos acompanhar ou verão posteriormente gravado nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã nesta noite. Amém? Sem demora, vamos nos colocar de pé. Vamos orar para iniciar esse culto nesta noite, agradecendo e pedindo que Deus, através do seu Espírito, se faça presente nessa noite, nos convencendo da sua verdade, da sua justiça, do seu juízo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nessa noite, Pai, queremos agradecer a Ti mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa, oportunidade essa, Pai, de fazer parte da sua igreja, sermos chamados filhos, podermos cultuar a Ti em espírito e em verdade. Pai, que nesta noite o Senhor venha mais uma vez nos confrontar verdadeiramente, venha nos mostrar a Tua verdade, venha se revelar a nós através da Tua palavra, através dos Teus louvores, venha nos fazer, Pai, totalmente dependentes de Ti, venha, Pai, nos colocar em estado de humildade, reconhecendo a Tua verdadeira santidade, reconhecendo o Teu verdadeiro ser, reconhecendo, Pai, o quanto necessitamos de Ti. Pai, nessa noite estamos aqui unicamente para cultuá-lo verdadeiramente. E por isso, Pai, faça-se presente através do Teu Espírito nos nossos corações, na nossa mente, nos convencendo e nos revelando a Sua verdade. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Amém, irmãos. Vamos então louvar o nome do Senhor com o hino. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Suas águas, eu quero beber da Sua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono,
águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos, glória a Deus. Hino lindo, né? Hino que fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, né? Do rio que flui do coração de Deus, do seu trono. E nós queremos sim fluir, beber das águas, fluir neste rio do nosso Deus. Amém? Hoje, irmãos, para a glória de Deus, o nosso pastor Júnior, estará trazendo uma mensagem, né, dando continuidade às suas pregações em Romanos, né, e hoje ele trará uma mensagem ali no seu capítulo 4, cujo tema desta noite é o selo dos salvos. E eu estou incumbido de trazer uma reflexão rápida, né, anterior a esta mensagem. Por isso, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, nós leremos um pequeno e sucinto versículo. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, leremos somente o versículo 1. O tema desta noite é o selo dos salvos. Porém, eu trouxe um tema mais abrangente, né? Vou falar aqui por fora, e o pastor Júnior vai trazer mais especificadamente o que vai tratar o tema desta noite, que eu já adianto que é a fé. Ele vai falar sobre a fé no sentido do contexto de Romanos, porém eu trarei algo rapidamente a respeito da fé, no seu sentido amplo, nesta noite. Esse texto é bastante conhecido, todos os irmãos conhecem, eu tenho certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, né? A versão que eu utilizo aqui é a versão King James 1611, né? Independente da versão que você vai utilizar, você vai conseguir acompanhar tranquilamente. E na carta aos Hebreus, vai dizer assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas. Mais uma vez, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas. Amém, irmãos? Todos conhecem essa carta, né? Todos conhecem esse texto. O autor dos Hebreus, ele é um autor desconhecido, né? Não temos como atribuir com certeza absoluta de quem é a autoria,
muitos atribuem a Paulo, outros atribuem a Apolo, outros atribuem até outros discípulos de Paulo. Porém, como nós não temos certeza, nós não vamos inferir, né? A carta é uma carta aos hebreus, é a carta ao povo que estava vacilando em perseverança, né? Um povo que estava titubeando na fé. Esse povo que outrora vivia em uma religiosidade judaica, foram apresentados o evangelho de Cristo a eles. Muitos creram, mas por conta das heresias disseminadas naquela época, por conta de próprios judeus não quererem abandonar as suas práticas, judeus que se tornaram cristãos, não quererem abandonar as práticas religiosas, eles começaram a vacilar na fé, né? Eles começaram a titubear, inclusive por conta da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos porque o cristianismo, ele na época não existia o nome cristão, né? Não existia o nome evangélico ou cristão, mas todos aqueles que estavam crendo em Cristo, que no início ali ficou conhecido como o caminho, inclusive, né? Que muitos daqueles que estavam crendo em Cristo estavam sendo perseguidos pelo Estado de Roma e principalmente neste caso pelos próprios judeus, porque para eles Cristo era uma seita, eles não acreditavam nisso. Então o intuito desta carta era exaltar Jesus como Filho de Deus, como Cristo, né? Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e exortando aos próprios irmãos hebreus que estavam crendo em Cristo ali, a ser maduros, a entenderem o Evangelho, a crerem na salvação não por méritos, não por religiosidade, não por obra feita por homem, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Então, este texto de hoje ele fala justamente disso. Ele está fundamentando o que é fé. Interessante, irmãos, que esse texto ele é muito pregado, né, no meio cristão. Porém, o que vem a ser a fé de fato, né? Muitas pessoas fazem confusão com fé, com fidelidade, com acreditar, com consciência formal. E a fé ela é muito profunda e para nós, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, entender de fato o que é fé e o que é fé verdadeira, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu trago é que fé não é um salto no escuro. Fé não é algo que é simplesmente emoção. Não é uma credulidade obscura, sentimentalista, emocional. Você não vai de olhos fechados. Você não vai sem conhecer. Veja bem, o termo a fé é a substância pela quais nós esperamos, das coisas pelas quais nós esperamos e evidência das coisas não vistas. Veja, a fé ela tem uma materialidade. A fé ela tem um objeto. Ela não é algo obscuro. Ela não é algo somente sentimental. Ela é algo, por mais que não é palpável no sentido físico, mas ela é palpável racionalmente na mente de cada filho de Deus. Este é o primeiro ponto. Ela não é um salto no escuro. De acordo com a Bíblia, o termo mais expressível para entendermos fé é este. Fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. O que não é fé, pastor, então? Não é um salto no escuro. Fé também não é um pensamento positivo. Veja, é muito divulgado hoje que a força do pensamento tem poder. O positivismo, o pensamento coletivo. Pense positivo, vai dar certo. Isso nunca foi fé, irmãos. A fé não é pautada em positivismo. Não é um pensamento positivo. Não é a questão do fruto da energia positiva que emana de cada ser. Veja bem, eu estou falando isso por quê? Porque no mundo naturalista que vivemos, é isso que é pregado. É que a fé, ela é fruto do que você pensa. Ela é fruto do que você decide. Ela é fruto dos seus achismos, dos seus anseios.
E a partir do momento que você coloca positividade nisto que você acredita, isso se torna fé. Isso não é fé. Biblicamente, não. Isso é crendice. Isso é um pensamento positivo. Isso pode motivar muitos. Isso pode fazer pessoas a galgarem coisas, mas biblicamente, para cristãos, filhos de Deus, igreja, isso nunca foi fé. Isso é crendice. Então veja, não é pensamento positivo, não é um salto no escuro, não é energia positiva, não é mentalização, convicção. Veja bem, não é porque você é convicto de algo, não é porque você mentaliza algo com muita veracidade, com muita força, que aquilo é fé. Não. Fé não é isso. O termo já diz, é as substâncias das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas não vistas. Que coisas são essas que esperamos? Que coisas são essas que não são vistas? Será que são desejos do coração? Será que são pensamentos positivos que nós queremos? Que nós ansiamos? As crendices, o tradicionalismo, a religiosidade, será que isto de fato é fé? Irmãos, tenha certeza que não. Hoje é pregado, irmãos, isso. Essa teologia da positividade. Teologia da concordância mental. Né? É a maior incentivada. Né? Quanto mais você determina, quanto mais você posiciona a sua vontade, quanto mais você coloca seu eu, isso de fato será feito. Veja bem, irmãos, isso não é fé. Fé não é isso. Então, o que é fé? Fé, irmãos, é a certeza racional das promessas de Deus. Este é um primeiro ponto. A fé, ela tem um objeto. A fé, ela tem algo, ela tem um objeto, uma ação concreta, que é a palavra de Deus. A ordem verdadeira de Deus. Veja bem, então fé, ele é uma certeza racional daquilo que Deus diz. Não é daquilo que eu acho, não é daquilo que eu penso, não é daquilo que eu quero, não é daquilo que eu almejo, não é daquilo que eu tenho certeza que é, não. A palavra de Deus é o objeto da fé. Nós já sabemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Veja, a salvação pela graça mediante a fé não é a fé naquilo que você quer, não é a fé naquilo que você gosta, não é a fé naquilo que você deseja, não é a fé naquilo que o seu coração almeja, das suas ganâncias, do seu pensamento positivo. Não, a salvação vem pela graça mediante a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na verdade de Deus, no plano salvífico de Deus. Fé está estabelecida com palavra, ela é ligada. A fé, ela é o objeto da verdade. Ao contrário, a verdade é o objeto da fé. A palavra de Deus é o objeto da fé. Então, a fé está baseada na palavra de Deus. Então, veja, se ela está baseada na palavra de Deus, ela está longe de ser um salto no escuro. Ela está longe de ser um pensamento positivo. Ela está longe de ser uma concordância mental. Se ela está baseada na palavra de Deus, ela está longe de ser algo meramente sentimental. Veja, pastor, mas se você linka a fé na palavra de Deus e aqueles que não creem na palavra, não creem em Deus, não creem em Jesus Cristo. Este é o problema, irmãos. Veja bem, a fé, ela testifica a palavra. A fé, ela dá veracidade na palavra. Em que sentido? Este é o grande problema hoje. As grandes pesquisas dizem que uma grande maioria da população acredita em Deus, crê em Deus, vive em prol do reino de Deus. Mas veja bem, que Deus eles acreditam? Que reino de Deus em prol deles vivem? Qual verdadeiramente Cristo que eles creem, que eles vivem, que eles professam, que eles adoram, que eles vão cultuar? Quem?
Porque na moralidade, na racionalidade, no pensamento positivo, Deus, como a gente sempre diz aqui, é aquele velhinho de barba branca sentado. Muitas das vezes alguns entendem que ele é aquele que tem poder, mas não interfere. Deixa as pessoas fazerem o que querem. Fica ali como espectador, esperando as pessoas tomarem a decisão, e ele vem depois e só organiza. Outros acreditam que Deus, ele pelo contrário, além de ele não interferir, ele deixa você fazer o que você quiser e ainda aceita de fato. Ele é o Deus, e eu vi isso essa semana, e foi muito forte e certo com essa palavra de hoje. Ele é o Deus que ele é homem, que ele é mulher, que ele é gay, que ele aceita as pessoas como está e como elas ficam, que ele não julga, que ele só passa a mão, que ele é amor. Esta é a teologia, este é o Deus, este é o cristianismo que é pregado, que é divulgado. Mas a fé não é isto. Porque veja, irmãos, existe fé em mentira. E fé em mentira não salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas a salvação ela é na fé verdadeira. E ela só pode ser verdadeira se ela estiver baseada em quê? Na palavra de Deus. Então veja bem, se tudo o que é pregado hoje, de Deus, de Cristo, essa ideologia, este racionalismo, ou esse naturalismo, ou este misticismo na igreja, e eu estou falando aqui, não estou falando nem de fora, estou falando da igreja, este Cristo pregado, este Deus pregado, isso é uma mentira, e se é mentira, é o objeto de uma fé mentirosa, e fé mentirosa não salva. Essa é a verdade. Então veja, ela tem um objeto, e esse objeto é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo divulgada de maneira verdadeira, você crê verdadeiramente em Deus. Se você crê no Cristo da Bíblia, você realmente tem fé, e uma fé salvífica. Realmente você entende a substância pelas quais você espera. Realmente você busca evidência das coisas que você não vê. Por quê? Porque a fé, na verdade, te testifica disso. E quais são essas evidências? E quais são essas substâncias? As promessas de Deus. A salvação, a capacitação de vencer o mal, de vencer o mundo, de lutar contra o maligno, de resistir ao pecado, de ser santo em Cristo. Isto só é possível pela verdade, pela transformação da graça mediante a fé nos nossos corações. Então toda vez que nós estamos fundamentados com a fé verdadeira, isto de fato traz em nós mudança, traz em nós coração novo, traz em nós convertimento, mudança de mente. Por quê? Porque a fé ela está fundamentada na sua verdade, no seu objeto verdadeiro. Veja bem, e para nós finalizarmos sobre fé, ela é a verdade, ela testifica de Cristo, testifica da obra de Deus, das promessas de Deus, do plano salvífico, de todo o plano de Deus, do Velho Testamento ao fim do Novo Testamento, do plano de Deus de eternidade a eternidade. E o principal, meu irmão e minha irmã, a fé, ela não vem de nós. Tudo que vem do homem é corrompido pelo pecado. Tudo que emana do ser humano, é corrompido pelo pecado. Veja, para nós termos uma fé salvífica, isto só é capaz quando o próprio Deus imputa em nós essa fé e mantém em nós essa fé. Lembra quando Paulo estava prestes a morrer, lá em 2 Timóteo ele diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz esse termo é porque ele sabe que aquela fé que ele tinha de fato não era dele. Ali foi dada e mantida e consumida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Então veja, a fé, ela de fato é um objeto da salvação pela verdade,
Mas isso só acontece, isso só nos é capaz de ser vistos porque o próprio Deus imputa em nós essa vontade e essa verdade. Porque se dependesse de mim e de você ter fé, sabe onde estaríamos? Acreditando no Jesus que é pregado, acreditando no Deus que tem sido divulgado. Nós estaríamos como os outros. Se fosse depender da naturalidade humana, do sentimento natural, sabe onde estaríamos? Crendo nesse Deus, bonzinho, amoroso. Estaríamos debaixo desses julgos. Graças a Deus, que a fé, irmãos, é a certeza da substância pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. E graças a Deus, que a fé vem de Deus. Porque se dependesse de nós estaríamos perdidos. Amém, irmãos? Pastor, e o que tem a ver isto com a pregação do pastor? A pregação do pastor é o selo dos salvos. Porque hoje ele vai falar justamente sobre a salvação. O texto vai falar sobre Abraão, vai falar sobre o objeto da salvação em Abraão, e nós veremos que nem o velho, que tanto o velho quanto o Novo Testamento, a salvação é pela graça mediante a fé. Que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu creio que está mais do que suficiente para a introdução. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor, e logo após eu gostaria de pedir ao pastor Marconel, se puder orar pelo preletor dessa noite. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela
pede. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus a partir desse momento. Pedir a iluminação do Espírito Santo sobre o pastor, sobre a palavra. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da igreja, para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Continue falando conosco, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que tudo aquilo que for dito aqui seja entendível no mais íntimo do nosso ser, para que a gente possa vir, Senhor, a frutificar, possa vir a praticar a Tua palavra. Que o Teu Espírito continue nos guiando, continue nos iluminando, fazendo a gente compreender as Tuas coisas espirituais. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, graças e paz. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Nós vamos falar hoje do capítulo 4. Nós começamos na mensagem anterior, o capítulo 4, de 1 a 8. E hoje nós vamos tratar do capítulo 9 até o 12. E nós temos falado aqui, o Paulo concluiu que no capítulo anteriores, 2, 3, 1, 2 e 3, que ele era um apóstolo de Cristo, somente para lembrar os irmãos, que o homem, ele é justificado pela fé, não pelas coisas que ele faz, que a justiça de Deus, ela está em Jesus Cristo, não tem outra coisa, que a justiça fala sobre todas aquelas pessoas que creem, essa é a justiça que o Senhor está falando, que todos pecaram, e não existe vanglória em ninguém, nenhuma pessoa, não interessa se era judeu, se nasceu em outra nação, ninguém pode se gloriar por nada. E Paulo vai tratar agora no capítulo 4 acerca do personagem Abraão. E por que Paulo vai tratar sobre Abraão? Porque Abraão para os judeus era um personagem muito importante, era o pai da fé daquele povo. Eles criam que Abraão era uma pessoa que não tinha pecado diante de Deus, por isso Deus lhe atribuiu a justiça, o chamou para ser seu filho. Mas a Bíblia, ela não fala sobre isso. A Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Então, essa fé, esse crer, a Bíblia nos diz que foi isso que Deus considerou como justo em Abraão. Mas os judeus diziam entre si que Abraão tinha recebido da parte de Deus a lei em particular, e ele tinha cumprido toda ela. Mas a Bíblia não fala isso. Então isso é crendice, isso é costume judaico. E nós que somos cristãos, nós temos que viver o que a Bíblia diz. E fora isso, não vem de Deus, vem da cabeça humana. Amém? Então, lá no verso de 8 a 12, nós tínhamos falado da vida de Davi, que Davi cita lá no Salmo 52 e 32, que quão feliz é o homem que tem os seus pecados encobertos. Então Davi estava se referindo ali ao pecado que ele cometeu quando ele matou Urias, quando ele adulterou com Batseba, e o Senhor assim mesmo perdoou. E Abraão também foi falado na ministração passada como o pai da fé, aquele que creu em Deus. Então Abraão aqui representa a moralidade, o moral do homem, que Deus não leva em consideração, por mais moral que a da Abraão seja, né? Deus não leva isso em consideração, porque, como o pastor bem diz, a fé, ela vem de Deus. Não importa se você é uma pessoa moral, ou não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido, é Deus quem encobre todas elas. Então, o Deus justo, ele faz justiça em quem ele quer, porque a justiça de Deus é algo que é inerente dele, é algo que é próprio de Deus. Então, o Deus, ele vai ser justo com todas as pessoas. Aquele que cometer pecado, ele vai sofrer os danos do pecado.
E aquele que viver em santidade, ele vai receber o bônus da santidade de Deus. A questão é, como é que Deus, sendo justo, vai perdoar pessoas como nós, que somos injustos, que vivemos em pecado? E essa é a grande sacada de Deus, que nem os antigos, nem os judeus da época tinham entendido, até que o Senhor Jesus trouxesse essas boas notícias, essas boas novas. Foi o que as irmãs acabaram de cantar. Eu me alegro na mensagem da cruz. Mas que mensagem é que a cruz traz para mim e para você? É que houve um escape para nós. Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. E Deus, sendo justo, Ele castigou Jesus por ser justo, por não tolerar o pecado. E Jesus nos justificou. Então Ele nos perdoa em Cristo. Então isto nós podemos compreender que nós somos sim perdoados, mas em Jesus, não em nós. E não há nada, irmãos, que eu, que você, que qualquer pessoa, desde sempre possa fazer para alcançar isso, se não for através do próprio Jesus, que para isso que Ele veio, para nos justificar. Então, dito isso, a gente parte no versículo 9 que diz: vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também para os circuncisos? Para a incircuncisão. Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça, como lhe foi imputada quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Paulo afirma, não na circuncisão, mas na incircuncisão. No verso 11 ele diz: e ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos que creem, embora ele não sejam circuncisos, mas para a justiça lhe seja atribuída também. E no verso 12, e fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda antes da circuncisão. Então Paulo, ele vai tratar dessa figura, porque os judeus, eles tinham como referência Abraão como seu pai, o pai da fé. Vocês lembram que lá em João 8, 38 a 42, os judeus batiam no peito e se gabavam, discutindo com Jesus: nós somos filhos de Abraão? Ou seja, eles se achavam que era salvo, porque eles viam que eles eram da descendência de Abraão, portanto, criam que eram salvos. Mas Paulo traz isso justamente para confrontar essa certeza que os judeus tinham, porque os judeus, eles criam fervorosamente que o Velho Testamento era a palavra de Deus, era o próprio Deus falando. Então, olha como é que Paulo faz. Então, já que vocês creem no Velho Testamento, vamos lá, vamos falar de Abraão, que vocês têm como pai. Vocês não, nós temos como pai. Então, ele vai mostrar aqui no verso 9, olha como que Paulo traz. Vem então essa bem-aventurança, na versão NVI diz felicidade, só para a circuncisão ou também sobre o circunciso? O que é que Paulo está trazendo aqui? Que essa alegria de ser salvo, de ser bem-aventurado, o que Davi disse lá no Salmo 32, embora eu tenha pecado de morte, eu sou feliz porque o Senhor não levou isso em conta. Ele me perdoou, porque Ele quis me justificar. Davi traz que ele não merecia ser salvo, ele conhecia os seus pecados, mas Deus o considerou justo, porque nesse ato, Davi teve fé assim como Abraão. Então ele traz essa situação para que os judeus entendessem que tanto faz a pessoa ser circuncidada ou não circuncidada, Deus vai salvar aquela pessoa se assim for da sua vontade, porque Deus não olha essa marca exterior que era a circuncisão, que nós já falamos, que era aquele sinal que era feito no prepúcio masculino, como um sinal de uma separação entre os povos. E lá em Gênesis 15, no verso 6, Paulo entra nessa seara para mostrar para eles que quando Abraão creu na palavra de Deus, ele não tinha feito a circuncisão ainda.
Então, como que eles falam que a circuncisão era o método pelo qual a pessoa tinha que ser marcada, tinha que ser selada para ser salva? Ele fala, se vocês estão crendo que Abraão é o pai da fé de vocês, e a circuncisão é o selo, mas Abraão não viveu isso. Abraão creu em Jesus, e 13, 14 anos depois ele foi circuncidado, lá no verso 17. Então assim, o próprio judeu dizia uma coisa que a própria palavra se contradizia. Então Paulo traz essa situação para que ele parasse e pensasse, porque o coração do homem é duro. Nós temos uma certa dificuldade de aceitar a palavra de Deus, porque nós queremos crer naquilo que nós achamos correto. E desde sempre foi assim, irmãos. Então, Abraão, ele vai debater com os judeus justamente esse entrave que há no entendimento. E continua, pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Então, não foi a circuncisão de Abraão que isso foi lhe marcada, foi selada como salvo. Mas ele creu. Lá no verso 15, lá no verso 6, vai dizer assim: e creu ele no Senhor, e o Senhor o imputou isso como justiça. Então o Senhor fez uma promessa a Abraão. Nós lembramos que o Senhor chamou ele lá da sua terra, o tirou da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, e falou: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E mais adiante, ele fez uma promessa a Abraão que da semente dele seria alcançar toda a terra, ele seria pai de multidões. Nós sabemos essa história, e reis sairiam da sua semente. Lembrando que Abraão não podia ter filho, e sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão, ele não olhou essa circunstância, ele creu que aquele que estava prometendo era poderoso para fazer isso. Então, Deus levou em consideração, foi esta fé. Então, essa fé, naquele que prometeu, Deus o considerou justo. Isso que é a justiça de Deus. Isso que trouxe a salvação para Abraão, não a circuncidão. A circuncidão, ela veio bem depois. E olha bem, Abraão já foi circuncidado, já homem velho, já adulto. E ele falou assim, que você vai ser circuncidado, lá no verso 11 do capítulo 17, você vai circuncidar assim, e toda criança também a partir de ti, todos os homens. Então, a partir de então, passou a circuncidar o povo como um sinal, porque as pessoas daquela nação iriam lembrar daquela aliança. A questão da aliança, irmão, eu acho importante, porque é um memorial daquilo que nós sabemos de importante em nossas vidas. Por exemplo, num casamento, nós sabemos, quando nós nos comprometemos com o nosso cônjuge, de honrá-lo na vida, até que a morte nos separe, mas isso é diante de Deus. E para tanto, nós colocamos um símbolo em nosso dedo, que é a aliança. E é impossível esquecer. Assim como o Senhor, quando mandou um dilúvio na terra, ele colocou um arco no céu, o arco-íris, e disse: todas as vezes que eu olhar para esse sinal, para esse arco-íris, eu vou me lembrar da minha aliança com vocês. Então, essa aliança é um lembrete de que nós temos um compromisso com alguém. Então, Paulo, ele traz isso para os judeus entenderem que aquela circuncisão não é o motivo da salvação de Abraão, mas a fé na palavra de Deus. E lá no verso 10 ele continua: como lhe foi então imputado quando ele ainda estava na circuncisão ou na incircuncisão? Então, Paulo está falando justamente sobre os judeus. Como é que vocês estão falando que ele creu, se ele nem circuncidou ela? Vocês lembram que nós temos falado aqui, dia após dia, que tanto judeu, quanto grego, quanto gentios, como nós somos salvos pela fé em Cristo? É isso que Paulo está dizendo para os judeus daquela época. Abraão, ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé, ou seja, ele é o pai espiritual daqueles que são de Cristo, não o pai daqueles que acham que podem fazer alguma coisa, porque se Abraão não fez nada para alcançar a fé, por que você acha que o homem tem que fazer algo para alcançar a salvação? É isso que Paulo está falando. E em nossos dias não é diferente. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque nós cremos que o Senhor Jesus,
Ele morreu na cruz para que hoje nós fôssemos justificados. Hoje, diante dos olhos de Deus, nós somos considerados justos, embora não sejamos, mas somos considerados. Lá no Salmo 52, Davi é muito claro, que ele é muito feliz porque o seu pecado foi coberto. Nós, irmãos, embora pecadores, o sangue de Jesus, ele é suficiente e poderoso para cobrir todo o mal que nós causamos a alguém, todo o dano que nós causamos na sociedade, todo o pecado que nós cometemos. Ele é suficiente. Então, nós temos que compreender que a fé nesse ato da cruz é a mesma fé que Abraão teve quando o Senhor falou assim, como Abraão creu em minha palavra, eu vou considerá-lo justo. Então, esse costume judaico que os judeus traziam para Paulo, e essa carta que nós sabemos que Paulo, ele é bastante perseguido por conta disso, porque eles estavam batendo com o costume de uma nação inteira, de séculos e séculos atrás. Eles viviam e criam dessa forma. E quantas vezes nós, irmãos, ouvindo a palavra, ou achando que estamos vivendo de acordo com a palavra, somos teimosos com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, porque nós, enquanto estamos lendo, trazendo o Evangelho para a igreja do Senhor, nós não temos obrigação, nem um dever de obrigar ninguém a compreender isso. Nós somos apenas um instrumento que o Senhor usa para falar a sua palavra. E cada pessoa que está ouvindo, que vai se tratar com Deus. Uns têm um entendimento mais adiantado, outros mais tardio, mas é cada um com Deus. Paulo trouxe isso nos capítulos anteriores, que os homens não têm desculpa alguma, ou de uma forma ou de outra, o Senhor trata com todos. E não existe favoritismo para Deus. Não é porque é judeu, não é porque se declara crente, não é porque se declara que frequenta uma denominação, que a pessoa é melhor do que o outro. É a fé em quem nós cremos. É a fé em quem nós cremos. No verso 11, ele continua, e ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem. Vejam lá, dos que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. Então, Abraão, ele é o pai de quem crê. Abraão, ele é o pai espiritual, porque a fé, é o que o pastor bem disse, é nós acreditarmos em algo que nós não estamos vendo, mas temos certeza de que vai acontecer. Nós não estamos vendo Cristo, nós não vimos Cristo, mas nós temos a plena certeza de que nós somos resgatados, que Ele virá nos buscar, nós somos salvos por Ele, para Ele e através dEle. Essa é a fé que Abraão teve, é a mesma fé salvadora. Então a aliança, o selo dos salvos, irmãos, não é algo que você possa alcançar ou fazer. É a fé naquilo que cremos. O pastor trouxe uma observação interessante sobre o pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é a certeza, nós temos certeza absoluta de que Cristo vai voltar. Se eu perguntar para qualquer irmão que crê verdadeiramente em Cristo, ele tem essa certeza plena e latente no seu coração. Ele almeja por esse dia. Mas, se eu perguntar para uma igreja aberta, muitos dizem que crê, mas não creem. Por quê? Porque não vivem. Porque não vivem. E Abraão, ele viveu esse chamado de Jesus, de Cristo, de Deus, né? E isso lhe foi conferido como ele tivesse vivenciado toda a lei, que é o que eles acreditavam. Então, irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim, que ele nos selou e deu o penhor de garantia, que é seu Espírito Santo em nossos corações. Então, Deus, quando Ele
nos imputou essa salvação, Ele deixou como garantia, como empenhou teu Espírito Santo em cada homem, em cada mulher, para que desse testemunho de que somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo, ele começa a atuar na minha e na sua vida, nos mostrando nossos erros, nos mostrando nossos pecados, nos trazendo a revelação da verdade de Cristo. O papel do Espírito Santo é nos abrir o entendimento acerca da tua palavra, do que é certo e errado. Porque o ser humano, sem o Espírito Santo, ele não tem esse discernimento. E nós podemos, baseado nos compreender como tantos homens fazem atrocidades uns com os outros. Como as pessoas matam como se estivesse bebendo água. Tiram a vida dos seus esposas, dos seus maridos, do seu próximo, como se fosse algo comum e normal. Nós acompanhamos as reportagens nos telejornais e parece que virou algo cotidiano. Não há mais novidade sobre isso. As pessoas já estão saturadas em ver esse tipo de reportagem. Esse é o coração do homem que não tem o Espírito Santo para estar guiando, para estar orientando, para levar ao arrependimento. Não que sejamos melhores, mas que hoje nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos fé na vida eterna, por isso as coisas daqui para nós não têm mais esse valor que um dia poderia ter tido. Olha aqui que Jesus diz para Pedro, lá em Mateus 16, vocês lembram? Ô Pedro, você disse bem, mas não foi carne nem sangue que te revelou, isso veio do meu Pai. Ou seja, tudo vem dele, irmão. A fé de que Jesus era o Filho de Deus, não veio do próprio Pedro. O próprio Deus teve que trazer isso ao coração do homem, para ele reconhecer a deidade de Cristo. Então, para que nós possamos receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, é só se o Pai nos revelar. Não há nada que eu possa fazer, irmão. Eu posso passar dias e dias, noites e noites aqui, orando, em vigília, tentando compreender a profundeza das coisas de Deus, mas se Ele não quiser, isso não vai acontecer, isso não depende de mim. Crer nas promessas de Deus não dependeu de Abraão. Deus imputou isso, Deus quis colocar. O que é imputar? É dar algo sem a pessoa merecer. Olha, eu vou colocar você como pai de gerações porque eu quero, Abraão. Você não fez nada para merecer. Assim somos nós, irmãos. Não é a circuncisão que separa o povo de Deus do que não é. Então, Paulo, ele teve muita dificuldade em pregar nas cidades onde tinham os judeus, e Roma tinha muitos judeus por conta disso, das crendices. E nossas igrejas hoje estão cheias de crendices. Coisas do coração do homem que vem de contra a palavra de Deus. Aí nasce todo tipo de teorias, de doutrinas erradas, que nós precisamos fazer algo para alcançar o favor de Deus. Olha, o louvor disse que nós amamos a cruz e nós sofremos como Jesus. Paulo foi o modelo de sofrimento por conta do Evangelho. E será que o Evangelho nos nossos dias, ele vem trazer a prosperidade mesmo, é o bem-estar da pessoa? Quando você fala a verdade para o irmão, seja no negócio, seja no casamento, nós somos tendenciosos a não gostar de ouvir a verdade. Nós somos tendenciosos, irmão. Por mais que dão, a gente não quer ouvir. Se você trabalha no lugar e você não entrar no esquema de errado que eles fazem, você perde emprego, fácil. Porque o ser humano, ele acha que tudo é vantajoso. Então, o cristão verdadeiro, que não entra nos costumes desse mundo, ele sofre perseguição. É nesse sentido que temos a perseguição. Se você quer ter uma vida reta em Jesus, você vai levar a sua cruz. Essa é a cruz de cada cristão, é seguir os seus passos. Jesus disse: quem de vós me convence de pecar? Ele tinha um objetivo aqui, e nós também temos um objetivo. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, que ela nos liberta das garras do mundo, que é a mentira. O próprio Satanás tentou enganar Jesus no deserto com meias palavras de verdade,
distorcendo. Hoje nós vemos igrejas pegando e distorcendo o evangelho, tentando mudar o foco que não seja Cristo. O foco é prosperidade, o foco é bem-estar, o foco é o conforto do homem, o foco é não sofrimento, é não perseguição. O foco é o eu. Então, Paulo traz aqui, se você não tiver fé naquele que pode todas as coisas, você não vai a lugar nenhum. Não importa de quem você é filho, não importa se seu pai, se sua mãe é pastor, não importa se você nasceu no berço cristão, não importa se você conhece e lê a Bíblia todos os dias, você tem que crer que tudo vem dele. É isso que Paulo está trazendo aqui. E mais interessante, irmãos, que todas as vezes que Paulo vai tratar da palavra de Deus com os judeus, eles não querem saber, porque Paulo prega Jesus. Mas Paulo, como um bom conhecedor da lei, ele usa a própria lei, mas ainda assim eles não acreditam. E é interessante, isso faz entender que o mal está no coração do homem. Vocês lembram que os apóstolos perguntaram para Jesus, quando ele falava em parábola, Senhor, por que eles não entendem? E Jesus respondeu, porque foi dado o entendimento a vocês. O entendimento foi dado a vocês, a eles, por enquanto não. Então, irmãos, nós temos que buscar, usar como âncora da nossa fé, a palavra de Deus. Se ela diz que não existe um selo a não ser a fé de Cristo, o resto, meu irmão, você esquece, deleta. Se só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, não adianta você querer arrumar outro intercessor. Se a Bíblia diz que esta é a palavra de Deus para todos os tempos, não adianta pessoas quererem mudar ou ler fora de texto e contexto. As vidas de vocês nunca vão ser transformadas. Interessante, irmãos, que as pessoas pensam que elas, tendo uma vida transformada, vão mudar sua maneira de pensar. Mas não é assim que a Bíblia diz, não. Ela diz o contrário. Se vocês tiverem uma mente renovada, a sua vida vai mudar. Porque a Bíblia diz que é na renovação da nossa mente. É uma metanoia. É um nascer de novo. É pensar de maneira que eu nunca pensei antes. Como Cristo pensou e nos orientou. Esse aqui é o passo que Paulo deu para que nós hoje pudéssemos compreender que somente Jesus é o caminho. E fora isso, irmãos, lá em Mateus 16, Pedro, quando ele reconheceu a deidade de Jesus, eu acho interessante que minutos antes, ele estava repreendendo Jesus. Ou seja, aí era Pedro mesmo, o coração do homem. Ele não compreendia as coisas de Deus. O que Jesus disse para ele? Deus o repreende, como se Satanás estivesse à frente de Deus. Afasta de mim, Satanás. Olha como é que Deus trata, não que Satanás estivesse em Pedro ali, olha como Deus trata o homem que não tem compreensão das coisas de Deus. Ele não diz que o mundo jaz do maligno. Então, o nosso conhecimento tem que estar em Cristo pela palavra. E não creia, irmãos, na palavra de Deus se ela não estiver dentro do seu contexto. Porque se a palavra de Deus estiver fora do contexto, ela deixa de ser a palavra de Deus. É a levedura que Jesus falava dos fariseus, é o fermento. Se a Escritura diz que é pela fé, é pela fé. Se a Escritura diz que o homem tem que fazer algo para ser salvo além da fé, faria, mas ela não diz que aqui em momento algum, ela diz que Abraão teve que fazer alguma coisa. Não mostra aqui, não diz. Você pode pegar a versão que você quiser. Ela diz que Abraão creu, teve fé na palavra de Deus, e isso Deus lhe creditou como justiça. Deus o considerou salvo. E qual a diferença hoje? Nós cremos que Jesus é intercessor entre nós e Deus, que morreu no nosso lugar, e por isso nos é imputado como justiça. Por isso nós somos considerados salvos. E o mérito aqui é de quem? Do próprio Cristo. Que a gente possa viver isso, irmão. É viver. E no final, para finalizar, para falar que
que nós vamos fazer algo, não temos que fazer nada, Jesus diz, sejam meus imitadores. O único papel nosso, irmãos, é vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente vive. E Paulo ainda diz, cuidado, se o seu olho te fizer pecar, Jesus diz, se o seu olho te fizer pecar, arranca. Ou seja, o pastor até brincou uma vez, eu olhei para uma coisa indecente, olha só uma vez, irmão, você sabe que ali é uma cilada, vai para outro canto, arranca fora, é nesse sentido que ele está falando. O nosso papel, irmão, é vigiar para que não venhamos a cair. Porque uma vez cristão salvo, é sempre salvo, é perfeito, ok. Mas nós podemos ser peças de tropeço para alguém. Podemos. Porque muitas das vezes as pessoas olham para mim e olham para você como uma referência. Não que possamos manchar o evangelho, mas nós podemos levar o irmão a tropeçar, aquele que é mais fraco na fé, que tem pouco entendimento. É isso? Então nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Tá bem, irmãos? Eu vou ficar por aqui, porque esse capítulo 4, ele vai tratar da figura de Abraão o tempo todo. Agora que Paulo vai começar a entrar mais na mensagem mais dura, para que a gente possa ter mais entendimento dessa carta que ele fez aos romanos. Amém? Agradeço, irmãos, pela oportunidade e convido o pessoal do louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Amém, irmãos. Glória a Deus. Aprendemos um pouco hoje sobre a fé de Abraão, né? Sobre esta fé que lhe foi imputada como justiça. Interessante, irmãos, que lá em Gálatas capítulo 3, lá no versículo 6, 7, 8, ele vai falar justamente disso de novo, né? Paulo fala aos moradores da Galácia, né? Assim como Abraão creu em Deus e isso foi acreditado por justiça, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Então nós sabemos que Abraão, de fato, como o pastor trouxe aqui, ele é o pai da fé, ele é o pai da fé de todo aquele que crê na verdade de Deus. Veja, o irmão trouxe aqui que lá em Gênesis capítulo 15, Deus chama Abraão da cidade de Ur, da terra dos caldeus, local onde era pagão, onde a sua família, o seu povo era pagão, e chama Abraão com um chamado eficaz, nós sabemos disso, porque Abraão saiu de fato, e quando ele chama Abraão para ir para uma terra, um local onde ele enviaria, Abraão foi de imediato. Veja, ele creu na palavra, ele creu tanto no chamado quanto nas promessas. Então Abraão é pai da fé, mas ele não é pai da fé daquele que crê em um Deus mentiroso. Ele não é pai da fé daquele que crê em qualquer coisa, em qualquer Cristo, em qualquer Deus, em qualquer falácia, em qualquer teologia. Ele é pai da fé daqueles que creem na verdade. E esse é a verdade de Deus. Como o pastor trouxe lá em João capítulo 8, os judeus batiam no peito e diziam: eu sou filho de Abraão. E Jesus: nunca foram. Porque se fossem como Abraão, se fossem filhos de Abraão, viviam como Abraão viveu. Como? De fé. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim de verdade. E vocês não creem. Logo, o pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira, é o enganador. Infelizmente, irmãos, como nos tempos de Jesus, muitos hoje batem no peito e dizem: eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu vivo em prol do Evangelho, mas nunca creram, nunca conheceram a Deus, nunca conheceram a Cristo, nunca viveram a verdade do Evangelho. Por quê? Porque não mudaram a mente, não nasceram de novo, não se humilharam em prol de Deus, na vontade de Cristo, não creram na morte salvífica de Cristo e não se converteram. Infelizmente, irmãos, no nosso meio existe muito. Que nós possamos ser filhos de Abraão, espiritualmente. Que nós possamos crer verdadeiramente em Deus, crer verdadeiramente em Cristo, sabendo que, como o pastor trouxe, Abraão creu e ele olhava para o Cristo que viria. E nós cremos olhando para o Cristo que veio e que voltará. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que se fizeram presentes conosco. Amém? A todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe a todos também. Lembrá-los que todos os domingos às 18 horas, nós estamos aqui na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama, ao lado do centro de imagem do Gama. A igreja O Caminho, comunidade cristã, está sempre de portas abertas para receber tantos quantos quiserem cultuar ao Senhor conosco. Amém? Toda quinta-feira, às 20 horas também, se Deus permitir, nós estamos aqui, com o estudo do Novo Testamento. A você que tem a oportunidade de vir às quintas-feiras às 20 horas, venha participar conosco. É um estudo aberto, é um estudo também expositivo, como de fato as pregações são, mas é um estudo aberto a questionamento, a tirar dúvidas, a trazer aqui o conhecimento de Deus. Então, sintam-se convidados a estar conosco. Amém? Sem mais demora, eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor para nós finalizarmos o culto. Feche seus olhos. Hoje, nesse primeiro dia de semana, vamos pedir ao Senhor que, como tem cuidado de nós, continue nos fundamentando e nos guiando na sua verdade. Querido Deus, só queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua verdade, pelo teu evangelho, pela tua salvação, pelo teu Filho, Pai, ao qual se fez pecado por nós. Pai, que nós possamos compreender o tamanho, a completude desse feito.
desta entrega, desse sacrifício. Pai, que durante a nossa vida, nesta semana, nos nossos passos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações interpessoais, que nós possamos colocar Cristo em primeiro lugar. Que as pessoas possam reconhecer a Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos feitos e pensamentos. Que eles não venham nos reconhecer como cristão por boca, mas que eles venham nos reconhecer como filho de Deus, porque Deus se reflete em nós através da nossa vida. Que as nossas vidas venham ser palco da glória de Deus. Que o nosso coração venha ser palco para a glória de Cristo. Que as nossas mentes venham ser renovadas através da palavra de Deus e fundamentadas através do Espírito Santo. É isso que eu te peço, Pai. Durante essa semana, mais uma vez, cuide de nós. Nos fundamente. Nos livra, Pai, do mal, do maligno, do tentador. Fundamente o nosso coração para que nós possamos resistir à aparência do mal. Porque sabemos, Pai, que sem Ti nada poderemos fazer. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Está finalizado, irmãos, no nome de Jesus.